Pessoal, essa CPI da pandemia, da Covid, tá dando o que falar e tem até coisa relacionada à biologia aí, né? Nesse questionamento, a Izzy Yamaguchi, né? Então, poxa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você sabe a diferença de um protozoário e de um vírus? Você sabe como é que você pode diferenciar uma coisa e outra? Dentre outras perguntas que o senador Otto Alencar fez. Então, esse foi um tema bastante polêmico. Eu quero dar minha opinião sobre, pelo menos, esse pequeno episódio, né? Não vou falar, obviamente, de toda a sabatina que teve, mas pelo menos desse episódio eu quero comentar com você, que tem tudo a ver com biologia, tudo a ver com vestibular, tudo a ver com o que você precisa saber e você vai saber quem está certo e quem está errado nessa história toda aí. Então vem comigo após a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. E hoje eu venho falar com vocês sobre esse episódio aí da CPI da Covid que a gente teve com o senador Otto Alencar e a Nise Yamaguchi, ok? Então, a Nise Yamaguchi foi, a perguntada e tudo mais, o Otto Alencar, senador, ele foi meio que perguntando algumas coisas, né? Principalmente em relação à cloroquina, em relação ao coronavírus e essa pergunta polêmica aí, o que é um vírus, o que é um protozoário. Bem, galera, eu vou botar aqui até um trechinho do vídeo, né, onde esse senador questiona sobre o uso da cloroquina, essa diferença entre um vírus e o protozoário, porque na opinião dele, ele chega e fala que ele está convencido de que a cloroquina ela não serve para combater a Covid, ok, galera? E, claro, até certo ponto, o que ele está falando está correto, porque não existe, até o momento, nenhum estudo que comprove a eficácia da cloroquina em relação a essa doença, tá? Então, todo uso, ele não tem nenhuma comprovação de que vai dar certo. Pode ser que a pessoa se cure tomando a cloroquina, pode ser que não, entendeu? Então, assim, a pessoa pode se curar também normalmente, sem tomar nenhum medicamento, ou pode ser que não, entende? Então, quando a gente fala da cloroquina, até o momento não há nenhuma prova de que realmente é eficaz. Inclusive, a OMS ela já falou em um dado momento em que não se deve realizar o uso da cloroquina para combater essa doença. Mas vamos lá, olha exatamente aí esse questionamento do Otto Alencar com a Nise Yamaguchi. Vem comigo. Na minha opinião, está claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora Nise? Eu estou perguntando à senhora. Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor. Exatamente. Nós temos aqui Sim, a senhora defina do ponto de vista orgânico do que é um protozoário e um vírus. Por favor. A senhora é médica formada, você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm um conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, nós temos... Não, senhora, peraí. Um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologistas, e não é assim. Os protozoários são organismos mono- ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Bem, gente, então, eu acho que vocês já repararam nisso, né? Que ele perguntou essa diferença, eu acho que ele foi até um pouco incisivo demais, né? Eu acredito que a Nise, ela ficou, sim, um pouco constrangida. E quando a gente fica constrangido, pessoal, a gente fica, né? Você está numa sabatina, você está numa investigação, você está sendo questionada, está sendo perguntada. E ela não é política, né?
Então, eu acho que ela não tem esse jogo de cintura que talvez outros políticos tenham. Eu acredito que ela saiba, sim, qual a diferença entre um vírus e o protozoário. Ela é médica, né? Ela tem que saber isso, tá? Se bobear, sabe mais do que muita gente que está olhando aqui no canal. Então, só que ela ficou constrangida e ela deu uma resposta realmente bastante rasa, tá? Então, quando ela fala que os protozoários são organismos celulares, tá bom, uma bactéria é um organismo celular, um animal, uma planta é um organismo celular. E quando fala que os vírus são organismos feitos de RNA e DNA, também não quer dizer muita coisa. Então a resposta dela foi muito rasa, mas eu acredito, e aí, galera, é a minha opinião, tá? Eu não estou de forma alguma defendendo o Otto, de forma alguma querendo defender a Nise, de forma alguma, tá? Eu só estou dando a minha opinião sobre o que eu acho que deve ter acontecido. Ela deve ter ficado, né, nervosa com aqueles questionamentos todos, essa postura incisiva do Otto, e aí ela acabou, né, naquele nervosismo, dando uma resposta bem rasa. Só que na resposta dele, ele também foi raso, né? Se a gente for parar sobre o protozoário, que é organismo unicelular, também é raso, tá? Então, galera, antes da gente iniciar a próxima discussão, porque esse foi o tema-chave, o principal, eu quero falar algumas coisas com vocês a respeito para você diferenciar o que é exatamente um protozoário, o que é exatamente um vírus, entende? Porque isso daqui vai ser importante para o seu vestibular, para a sua prova, para o seu conhecimento de uma forma geral. Então vamos lá. Começando com os protozoários, né? Protozoa, né? Então proto significa primeiro ou primitivo. Zoo, animal. Quando você vai num zoológico, você vai para ver animais, entendeu? Então é como se fosse o animal primitivo, o primeiro animal, né? Então alguns cientistas acreditam, né, que eles que deram origem aos primeiros animais, tá? Só que eles fazem parte de um reino chamado reino protoctista. Às vezes chamado de protista, tá? Mas o ideal seria chamar protoctista, tá bom? O que acontece? Esse reino é um reino polifilético. Por quê? Porque alguns organismos desse reino têm até similaridades, mas eles têm várias origens evolutivas diferentes. Entende? Então, assim, eu não sei de onde vem isso, não sei de onde vem isso, joga tudo num grupo só. É mais ou menos isso, tá? E nesse reino, é incluído as algas também, além dos protozoários, entendeu? Então, esse reino, cara, ele pode ser tudo. Ele pode ser autotrófico, pode ser heterotrófico, no caso, heterotrófico, os protozoários, autotrófico, as algas. Pode ser unicelular, pode ser pluricelular, mas, enfim, quando a gente vai falar dos protozoários, né, a gente tem que lembrar que eles são, em tese, as primeiras células eucariontes, ok? São unicelulares, tá? São unicelulares sim, né? Os protozoários, de certa forma, quando eu estou falando só de protozoários agora, não estou falando do reino, né? São heterotróficos, tá? São aeróbicos também, possuem organelas membranosas, possuem núcleo, são eucariontes, né? Possuem complexo de Golgi, retículo endoplasmático, dentre outras coisas. Alguns vão possuir até o vacúolo contrátil, que serve para expulsar o excesso de água, ajuda também na osmorregulação. Eles fazem divisão como bipartição, por exemplo. Alguns fazem a esquizogonia. É por isso que ele perguntou, na verdade, do protozoário, porque a cloroquina ela é utilizada muito para o tratamento da malária, né? E a malária é causada por um protozoário chamado Plasmodium. Ok? Tem vários tipos de plasmódio e tudo mais, não é o foco aqui, mas esses protozoários, eles acabam infectando as hemácias e fazendo o processo de esquizogonia também, né? E aí acabam formando vários núcleos, explode essa célula e acabam tentando infectar novas células. E outros protozoários podem até fazer conjugação, essa troca de material genético, tá? Isso pode acontecer também, como até uma reprodução sexuada. Então essas são as características básicas para a gente definir o que é um protozoário. A gente tem vários tipos de protozoários. Nós temos protozoários ciliados, que são cilióforos. Nós temos protozoários flagelados. Nós temos protozoários que fazem sua locomoção através de pseudópodes, né? Então, eles são muito classificados em relação à sua forma de locomoção, muitas das vezes. Beleza, galera? Então, essa é basicamente uma estrutura aí que a gente vê, né, relacionada aos protozoários. Agora, galera, olha que coisa interessante. A gente tem os protozoários que pertencem a um reino polifilético, como eu falei, pegando várias origens evolutivas diferentes. Então, eles não têm uma linhagem evolutiva própria, né? Agora, os vírus, que a gente quer falar aí,
eles são... A gente não vou nem considerar seres, né? Eu já vou falar sobre isso, mas são agentes infecciosos que não possuem reino. Eles não têm nem reino, de acordo com a classificação, né? Essa classificação proposta aí principalmente por Linneu e tudo mais. O Linneuzinho, né? O Carl von Linné. É isso aí, galera. Então, o que acontece? Eles não têm nem reino. Eles não estão relacionados ao sistema binomial, escrito em latim e tudo mais. Não tem nada a ver com isso, tá, galera? Então, eles têm uma classificação diferente. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dos vírus, né? Esses seres aí sem reino, ok? O que acontece? Eles vêm, né, de um nome que significa veneno, toxina, tá? Vem do latim vírus mesmo, tá? São agentes infecciosos, como eu já falei, e são o que a gente pode chamar de organismos acelulares, se você considerar um organismo, tá? Porque há ainda um embate muito grande entre os cientistas em relação a isso, sobre ser vivo ou não é. E eu já adianto de antemão que se a gente tiver a classificação como existe hoje, eu posso afirmar para vocês que o vírus ele não é ser vivo. Apesar de, caraca, ser muito difícil, né? A gente pensar em um vírus como algo que não é vida, tá? Porque tem material genético, já vou falar disso, né? Então, assim, vamos lá. A característica dos vírus, né? Os vírus, eles têm sim RNA ou DNA, além disso um capsídeo proteico, né, que vai proteger esse ácido nucleico, esse material genético, tá? Então, o que a Nise falou, ela não estava errada, ela só foi superficial, entende? Então, como eles só têm isso, eles não têm um metabolismo próprio, né? E se eles não têm um metabolismo próprio, eles vão utilizar o metabolismo de uma célula hospedeira. Então, por isso, todos os vírus, sem exceção, são organismos parasitas, né, intracelulares obrigatórios. Um parênteses aqui para o organismo, né, se você considerar ele como um organismo, que até hoje há esse embate. Então, são parasitas intracelulares obrigatórios, então eles acabam infectando uma célula. O vírus só serve para isso. Eu costumo falar, o vírus só serve para causar doença, né? E se eles fossem realmente um ser vivo, tivessem um reino, eles com certeza seriam o reino mais biodiverso do planeta. Porque os vírus estão aí para causar doenças em bactérias, para causar problemas em animais, em vegetais, em fungos, em todo mundo, em todos os outros reinos, né? Então, eles são bem biodiversos, vamos dizer assim, tá bom? Além disso, né, alguns deles possuem capacidade de mineralização, ou seja, funcionar mesmo como um mineral, né? Enfim, não ter nenhuma atividade ali, como se fosse um mineralzinho, tá? Tem grande facilidade para mutação e reprodução. Você está vendo aí o coronavírus, né? Capacidade de mutação, gerando cepas diferentes e tudo mais a todo momento. Então, eles têm isso, né? O seu material genético tem essa possibilidade, né? E, claro, se eles sofrem mutação, né? Eles fazem a reprodução dentro da célula hospedeira, eles podem evoluir, né? A gente tem vírus com a gente até hoje, né? Evoluindo junto com a gente. Então, os vírus, sim, eles têm essas características básicas na sua definição. Tá, professor, mas aí você falou que os vírus não possuem reino. Como é que eles são classificados, né? Então, eu já disse, eles não seguem a regra binomial proposta por pelo Linneu, né? Então, as regras para a classificação, elas são estabelecidas pelo ICTV, que é um Comitê Internacional de Taxonomia das Viroses, ok, pessoal? Então, eles não chegam até reino, eles são classificados a partir de ordem, família, gênero e espécie. Mais ou menos essa classificação. Beleza, galera? Que a gente vai falar um pouco depois sobre isso. Então, a classificação se dá sobre isso. Agora, ele justamente, esse senador, o Otto, ele questionou a Nise sobre isso. Vamos ver o que eles falaram? A ciência agora está buscando para o coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? A coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus. Sim, é coronavírus. A senhora não disse. A primeira manifestação, doutora, me perdoe, eu não queria nem constranger a senhora, porque eu vi logo do começo que a senhora sabia oncologia e imunologia, mas não tinha nada de conhecimento de infectologia. Galerinha, mais uma vez, né, a gente percebe aí claramente
que a Nise, ela não está numa situação confortável de poder responder e tudo mais. Eu acredito que ela esteja se sentindo bastante acuada. Isso, claro, está afetando, sim, a forma dela responder, né? Mas olha só que coisa interessante, porque a Nise, quando ela foi perguntada sobre a família desse vírus, do coronavírus, ela acertou. A família é Coronaviridae. Sim, é isso aí. E no caso, o Otto falou que ela estava errada, né? Que a gente chama aí de o cientista do Google, do Facebook, seja o que for, né? Então, por quê? Porque ele afirmou que ela estava errada, né? Interrompendo a fala dela, e falou que ele pertencia à família do beta-coronavírus. Galerinha, mais uma vez, né? Vamos lá. Os vírus, eles são classificados a partir de ordem, né? Então, ordem, família, gênero, espécie, ok? A ordem, vamos começar pela ordem, então, do coronavírus, né? A ordem é Nidovirales, ok? A ordem é essa. A família é, sim, Coronaviridae. Escreve DAE no final, só que se fala tá? Então, Coronaviridae, ok? O gênero, aí sim, é beta-coronavírus, entende? Então, o Otto, na verdade, foi falar que ela estava errada, mas ele se confundiu na hora de explicar, tá? E, por fim, a espécie que a gente pode considerar do vírus é o SARS-CoV-2, ok? O que é o SARS? É uma sigla, né, em inglês que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave do tipo 2, porque a gente já teve uma, né? A gente já teve a epidemia do SARS e do MERS também, né? Então, esse é um novo tipo de SARS, então o SARS-2, tá? Então, nota aí que a classificação ela é um pouquinho diferente aí do que a gente vê, né, quando a gente dá aula de taxonomia, dentre outras coisas, ok? Então, dá pra gente entender que, na verdade, ela tá acuada, ela não tá ali numa situação muito confortável. Mais uma vez, eu não tô defendendo ela, eu acho que ela errou bastante feio de ter colocado a cloroquina, né? A cloroquina nesse processo aí do combate. Eu acho que poderia servir como teste e tudo mais, em alguns casos, para poder ver a eficácia realmente, mas eu acho que ela errou bastante. Só que nesse ponto, ela não está efetivamente errada. Ainda temos mais um questionamento do Otto, e aí a gente vai ver agora. A senhora sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro caso no mundo? A senhora sabe a data? Sim. E que tipo de coronavírus foi? Exatamente. Diga o número, diga o ano. Pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça, certamente não leu, não estudou. E, doutora, de médico audiovisual, esse plenário está cansado. De alguém que viu e não leu, e não se aprofundou, e não tem estudado. Eu falo com a senhora porque eu tenho, desde que começou essa doença, lido tudo sobre essa matéria. Tudo. E não preciso pegar e olhar aqui o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, não. Não preciso ler para ver, não. A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação do coronavírus no mundo e como foi essa manifestação. Então a senhora não podia de jeito nenhum estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Bem, nesse caso, você nota aí que ela não sabia mesmo responder, né? Tu vê que ela tá olhando e tudo mais, não soube responder, tá? O Otto, segundo ele falou que sabia tudo, né? Então, assim, provavelmente ele estudou bastante, né, para fazer esses questionamentos todos, mas de qualquer forma, é importante a gente salientar que não existe, galera, não existe um caso, esse daqui foi o primeiro caso, tá bom? Não existe, né? Existe uma estimativa. E o que acontece? Na verdade verdadeira, tá? A primeira manifestação que foi oficialmente notificada à OMS foi no dia 31 de dezembro de 2019. Mas já estavam afirmando antes que no dia 25 de dezembro de 2019 já teve o primeiro caso, né? Então, aquele negócio de confirmação e tudo mais. Depois, outros estudos, né, sugeriram que esse vírus já estava em circulação desde o final de novembro e início de dezembro de 2019. Ou seja, galera, não tem como a gente afirmar, não, essa daqui foi a primeira pessoa, foi o primeiro caso e tudo mais, né? Provavelmente o Otto, ele quando questionou, ele queria relacionar a isso, né? A esse caso aí que foi levantado para a OMS oficialmente, beleza, galera? Mas, de qualquer forma, a gente vê aí que
existe uma situação que, ao meu ver, essa pergunta não é uma pergunta que faz tanta diferença assim. A pergunta que eu acho que deveria ser feita, eu não sei se foi feita porque eu não vi a CPI toda, tá, galera? Seria o quê? Poxa, se você escolheu a cloroquina, me diga, por quê? Qual o efeito da cloroquina em relação ao coronavírus? Como é que ocorre esse método de infecção do coronavírus em que a cloroquina ela atua de forma contrária? Entendeu? Então, aí você exigiria dessa profissional, a Anise, né, dela saber especificamente sobre a doença, né, verificaria talvez o conhecimento dela, né, e talvez uma lógica do porquê a cloroquina ela foi indicada por ela, entendeu? Por que esse medicamento foi indicado? Então, eu acredito que esse tipo de pergunta faria mais sentido, tá? Porque é uma investigação, né? Então, se é uma investigação de cunho científico, eu acredito que o Otto, né, ele não tenha nenhum super conhecimento sobre isso, né? Aquele conhecimento empírico também, nem outras coisas, ele sabe do que ele vê, do que é notificado e tudo mais, mas tudo bem, é um tipo de conhecimento. Só que eu acho que ele poderia, né, fazer alguns tipos de perguntas um pouco melhores, pelo menos essa é a minha opinião, tá? Agora, mais uma vez, eu não estou defendendo de forma alguma a Anise, não acho que ela mandou bem em ter colocado a cloroquina, não acho mesmo, tá? Eu acho que deve ter seguido a ciência, não sei, acredito que ela falhou um pouco nessa parte, tá? Também não sou aqui super conhecedor da vida dela, eu sei que ela não era infectologista mesmo, tá? Não era, mas de qualquer forma, não estou aqui para julgar nenhum dos dois lados, né? Um tá para investigar, o outro está sendo investigado, provavelmente tem muita coisa aí por debaixo dos panos que a gente não sabe, mas de qualquer forma, eu venho dar a minha opinião um pouquinho a respeito disso. Agora, professor, você JJ chegou, falou comigo, caraca, os vírus não são nem considerados seres vivos e tudo mais, você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, acho que é uma coisa também importante da gente salientar aqui, né, do porquê que é tão difícil a gente classificar os vírus como seres vivos, tá? Primeiro, a gente precisa saber o que é vida, né? E a vida ela pode ter diversos desdobramentos, só que a gente tem o que a gente chama de teoria celular. Foi proposta inicialmente em 1838 por Matthias Schleiben e Theodor Schwann. É esse mesmo, o descobridor da célula de Schwann, o descobridor da enzima chamada pepsina, é o criador do termo metabolismo. Então, o Theodor Schwann teve, né, uma participação importante aí na biologia como um todo, né, na ciência como um todo, ok? Então, eles colocaram aí, basicamente, que todos os seres vivos eles são formados por células. Isso aí. Toda célula tem uma membrana plasmática, por exemplo, né? Os vírus não tem. A gente tem até vírus envelopados que tem um tipo de membrana lipoproteica ali envolvendo esse capsídeo, mas não é uma membrana plasmática, tá, pessoal? Então a gente não pode considerar, tá? Depois, esse conceito ele foi meio que revisto por Rudolf Virchow em 1855, que ele disse o seguinte: Omne cella ex cella. Tá bom, professor, o que é isso, né? Toda célula surge de uma pré-existente, ok? Então a gente tem três conceitos aí fundamentais para a vida, ok? Primeiro, todo ser vivo é formado por célula, né? Ou seja, a célula é uma unidade morfofisiológica, tá? Então tem que ter célula, toda vida tem célula, ok? E nisso o vírus, ele não compreende, né? Porque ele é um material genético e um capsídeo proteico. Então, não. Acaba não atendendo esse requisito. Um outro requisito, né? Toda célula surge de uma pré-existente, né? Aquela que foi revista por Rudolf Virchow, ok? Então isso tem a ver também com a hereditariedade, né? Então a gente vê aí que, pô, eles não têm células, como é que eles vão surgir de uma pré-existente, né? Mas, de qualquer forma, os vírus acabam reproduzindo dentro da célula hospedeira. Então, vamos dizer assim que pode atender parcialmente? Beleza. E aí, o que acontece? A terceira também, que esse mata o conceito de vírus como ser vivo, né? É que a célula é a menor unidade viva, né? Então, isso tem a ver com a homeostase, com o metabolismo. Ora, os vírus não têm metabolismo, não tem célula, e aí, como é que fica, entendeu? Ou seja, basicamente, eles atenderiam em partes a um requisito só que tem três, entende? Então não tem como a gente colocar o vírus como ser vivo de acordo com esses conhecimentos. Então, se a gente quer colocar o vírus como ser vivo, a gente teria que modificar esses conhecimentos, ter alguns conhecimentos mais atuais, talvez, porque, 1800, né, talvez,
tem há bastante tempo, mas é utilizado até hoje. Então, pode ser que a gente acabe achando aí futuramente alguma coisa nesse sentido, mas até hoje há esse embate aí, porque alguns consideram, sim, o vírus como ser vivo, afinal, se reproduz, tem material genético, dentre outras coisas. Tem algumas características realmente de ser vivo. E se a gente pegar outras características como ser vivo, né? Todo ser vivo tem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio ali, né? Fósforo, enxofre. Então, são elementos, átomos aí indispensáveis para a vida, né? Que isso até os vírus podem ter também, né? Além disso, todo vírus tem célula, metabolismo, né? Regula suas atividades internas. Então, tem a homeostase, nesse caso aí, os vírus, como não tem célula, como é que vai ter homeostase, né? Tem a reprodução, que pode ser sexuada ou assexuada, podem responder a estímulos, entendeu? No caso aí da irritabilidade, sensibilidade, né? Então, como é que o vírus responde a esse tipo de estímulo? É um pouquinho complicado, entende? Tá bom, beleza, eles têm material genético, né? Sofrem mutação, evoluem como qualquer outro ser vivo, mas não realizam um ciclo vital, né? O famoso nasce, cresce, reproduz e morre, né? Que a gente costuma falar tanto desde a época lá da infância. Enfim, são várias características aí complicadas. E ainda digo mais, eu acho que é muito difícil a gente considerar vírus como ser vivo, porque se a gente considerar vírus, a gente vai ter que considerar viroides, virusoides e, quiçá, até prions, né? Então, assim, é muito complicado mesmo, tá? Muito complicado a gente considerar, mas de qualquer forma, eu acho que isso daí, esse debate aí da CPI, traz aí um enriquecimento para que eu pudesse aí explicar com vocês de forma mais clara sobre vírus, sobre protozoários, sobre o que é vida, né? Então, acho que foi bastante importante aí para vocês. Espero que sim. E se foi, dá aquele like, né? Não esquece de dar esse like, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Estou sempre trazendo vídeos aqui de novidades, de Enem, de tudo, né? Tudo que eu puder e tiver dentro da biologia, eu vou trazendo com vocês, além de curiosidades também. Então, aulas toda terça e quinta às 18 horas. Vem comigo, vem com o Jotinha. Ó, não esquece de botar esse botãozinho aí no like. Tranquilo? E comenta aqui o que você achou sobre isso tudo, né? Se você gostou, se não gostou, o que achou da Nise, o que achou do Otto, enfim, o que achou disso tudo, né? Serviu para alguma coisa? Não sei, né? Dá a sua opinião aqui. Vamos enriquecer aqui esse vídeo com seus comentários. Tranquilo? Vou ficando por aqui, ó. Um beijo para vocês e tchau, tchau.